no ar, o Encólicas, o programa mais charmoso, mais glamuroso e às vezes ácido do universo feminino. E aí, ouvintes queridos e queridas, cá estamos com mais um episódio do Encólicas, esse podcast charmoso, glamouroso e às vezes um pouquinho ácido também. Eu sou a Melina Gasperini e aqui comigo estão a Rebel Bia. E aí, Bia? Oi, gente! E a Ná Mendonça. Oi, gente! Olha a gente aqui de novo. E é isso, estamos aqui agora, terça-feira, é o dia oficial do podcast Encólicas. Vocês podem esperar sempre uma terça sim, uma terça não, a gente vai estar aqui para contar alguma coisa para vocês. E hoje a gente está trazendo um formato que estava na nossa ideia já, a gente queria já fazer uma coisa assim, e a gente vai continuar fazendo de tempos em tempos, que é trazer uma mulher da história, alguém que teve uma história muito legal, que fez alguma coisa bacana e que não é assim tão conhecida, pelo menos da maioria das pessoas, digamos. E, gente, esse quadro ainda não tem nome. Então, assim, se vocês correrem, vocês conseguem indicar pra gente alguns nomes lá no Instagram. Então, corre pro @encólicas e dá aí sua dica de nome pra esse quadro. Ajuda a gente. Estamos esperando. E aí, então, hoje a gente vai trazer pra vocês, e aí eu fico muito feliz porque ela foi uma jornalista, fez uma carreira incrível no jornalismo. Eu tô falando da Nellie Bly. Quem tá aí, será que já ouviu falar da Nellie Bly? Hoje a gente vai contar tudo sobre ela pra vocês. Poor girl was found wandering the streets of New York, confused and disoriented. When she was found, she had complete amnesia. They sent her here to us. Nellie's memories still exist. They're just cloaked. As her doctor, it is my duty to help lift that cloak. This island may have been a hog farm once. But Matron Grady likes their piggies clean. Então vamos começar do começo, né? Daquela partezinha que a gente quer saber como surgiu, quem é esta mulher. Quem vai começar contando pra gente a história da fantástica Nellie Bly? Então, o nome verdadeiro da Nellie é Elizabeth Jane Cochran. E ela nasceu no dia 5 de maio de 1864 na Pensilvânia, Estados Unidos. O pai dela casou 2 vezes, né? Ele teve 10 filhos no primeiro casamento e mais 5 no segundo, incluindo a Elizabeth. Então ela tem 14 irmãos. Socorro, com um já fico morrendo. Socorro mesmo. Não ia nem decorar os nomes. Imagina pra usar o banheiro na casa. Anda com plaquinha. É irmão 1, irmão 2, irmão 3. Bom, em 1879, ela se matriculou na Indiana Normal School, que agora se chama Indiana University of Pennsylvania. Mas ela só conseguiu cursar um período da faculdade, né, por falta de dinheiro. E no ano seguinte, ela se mudou com a sua mãe e alguns de seus irmãos para Pittsburgh, onde ela começou a sua carreira como jornalista, como geralmente dá para as mulheres. Ainda mais naquela época, né? Que era muito dependente financeiramente. Exatamente. Inclusive, gente, apertem os cintos aí, porque a gente vai falar tanta coisa ruim que aconteceu com as mulheres, vocês não estão esperando. Mas enfim, vamos continuar. Ela acabou sendo notada pelo editor do Pittsburgh Dispatch quando ela escreveu uma resposta pro artigo What Girls Are Made For, que seria Para o que garotas são feitas, em tradução livre. E o artigo dizia que garotas existiam só pra ter filhos e cuidar da casa. Que raiz. Pois é, né? Não, e assim, diga-se de passagem que isso não é pouco. Ei. O artigo tava uma bosta, sim. Mas não é pouco, gente. Sim. Tá louca, bom. né? Que já toma as dores. Nem li o artigo, mas já achei péssimo. Talvez deva passar um pano. Ô, gente, pensa na mãe dessa garota com 14 filhos. Quer dizer, uma tinha 10. É trabalho pra cacete. Uhum. E assim, né, nessa carta-resposta, a Nellie assinou com o pseudônimo de Lonely Orphan Girl, que seria garota órfã solitária. O que eu não entendi muito bem, porque ela tinha mãe, pelo menos. Devia ter alguma coisa relacionada.
na carta, no artigo, né? Alguma coisa relacionada à figura do pai, talvez. O cara ficou impressionado com a carta, né? E aí o editor-chefe pediu pra Nellie se identificar e ela acabou sendo convidada pra trabalhar no jornal. Aí trocando o pseudônimo, né? Para Nellie Bly. E é assim que a gente vai chamar ela a partir de agora pra ficar mais fácil. Era comum a prática, né, de ter pseudônimos naquela época. E principalmente quando os artigos eram de autoria feminina. E não só em artigos de jornal. Muitas vezes, até para mulheres publicarem livros, tinha que ter pseudônimo, tinha que ter um nome masculino. Era muito complicado. A gente tem aí a história que talvez possa vir aqui um dia, mas spoiler. Aconteceu a mesma coisa com a autora de Frankenstein, que ela publicou o primeiro livro com o nome do marido. Dá uma raivinha, né? Eu pego raiva disso. Nossa, raivinha é pouco. Aí, de novo, assim, talvez dê pra passar um pouco de pano, porque era 1800. Talvez bem, O talvez. ruim é isso acontecer até hoje em alguns casos, né? Piora, no caso, o cenário, né? Pois é. É porque 1800 a gente sabe que o negócio não era avançado. Geralmente, os artigos que ela escrevia falavam muito em defesa das mulheres. A situação de mulheres e crianças em fábricas sem ventilação, salários ruins, jornadas de trabalho com horários exaustivos, enfim, o suprassumo do caos, né, e do descaso. As suas críticas em defesa das mulheres não agradavam muito os empregadores, não é mesmo? Por que será? Não esperava por essa. Por que será? Então ela acabou indo pro México. Ela ficou 6 meses lá, né, estudando, documentando a cultura mexicana e o sistema de censura que os jornalistas eram submetidos. É claro que isso não ia dar bom, né, gente? Mais uma vez. Olha isso, ela foi convidada a se retirar do país, porque ela denunciou a ditadura de Porfírio Dias, que era um militar e dirigente do país por 3 períodos políticos. Ai, eu vou até me abster de comentários dessa... Ela provocava também, né? Nellie Bly tá aí pra causar. Errada ela não tava. Não tava, exatamente. Senão não ia incomodar tanto. Mas, né, uma mulher em 1800 causando desse jeito, gente, só Nellie Bly. Mas ela ainda trabalhou no Pittsburgh Dispatch por 7 anos, até que ela finalmente cansou, pediu as contas e foi pra Nova York, onde ela começou a trabalhar no jornal New York World. E foi através desse emprego que a Nellie aceitou o desafio de investigar e denunciar as brutalidades e negligências cometidas em um hospital psiquiátrico, que é o caso mais famoso dela, provavelmente. A investigação do hospital psiquiátrico da ilha de Blackwell. E é muito louca essa história, a gente vai contar agora, porque a Ná leu esse livro. Essa reportagem dela virou um livro. A Ná leu e nos contou nos bastidores a história. E aí a gente pensou, a gente tem que trazer isso pro podcast. Ná fala sobre 10 dias no hospício. 10 dias no hospício, que se você entrar sã, você sai pirada, não tem como. O livro é bem curtinho, gente, mas é bem legal, assim. É legal no sentido, assim, te prende. E ele foi escrito em 1887. Ela descreve todo o processo que ela teve de preparação para essa investigação que ela recebeu do jornal, né, como missão. E falou das roupas que ela precisou trocar, enfim, todo esse processo que ela passou para ela conseguir entrar no hospício. Vale destacar aqui que era bem fácil entrar num hospício antigamente e bem difícil de sair. Na verdade, dizem as más línguas que você só saía no caixão mesmo. As pessoas saíam só quando morriam. Ainda mais mulher, né? Mulher, pra eles internarem mulher transgressora, principalmente, devia ser muito fácil. Exatamente. Muito fácil. E esse abrigo, eles até chamavam de asilo, por alguma razão. Mas esse hospício abrigava em torno de 1.600 pessoas. Meu Deus do céu. No caso, todas mulheres. Todas mulheres? Todas mulheres. Funcionava mais como um depósito de mulheres indesejadas, no caso. Porque as mulheres ficavam doentes e os maridos jogavam elas lá nesse lugar. E as doenças eram tipo assim, estou com problema respiratório. Eles mandavam elas para esses lugares porque não queriam cuidar, não queriam lidar com a situação. Ou quando as mulheres descobriam alguma traição do marido. No livro, teve um caso de uma moça que descobriu que o marido era gay. E ele ficou com receio disso se espalhar. E ele deu atestado de loucura pra mulher e enfiou ela lá no hospício. Então, é assustador, né? A gente vê como era fácil conseguirem deixar essas mulheres nesses lugares. Eu fiquei meio chocada em relação a isso. E aí, pra Nellie conseguir entrar no hospício, ela teve um combinado com o chefe dela, que é:
tudo bem, eu faço de tudo pra entrar, mas vocês me ajudam a sair. Porque ela já esperava que era muito difícil. Eles recebiam muitas cartas de pessoas reclamando do lugar e do tratamento das enfermeiras com as pacientes e até de advogados, enfim. E por isso que resolveram fazer essa investigação. Não foi difícil ela entrar num hospício. Ela acabou fingindo alguns comportamentos, como olhares fixos, assim, pra algum lugar, nada, assim, ficar meio longe, com o pensamento meio longe. E ela repetia algumas frases num tom mais obsessivo. E com isso ela conseguiu enganar várias pessoas, o que é bem bizarro que a gente comentou, mas ela conseguiu enganar todo mundo, desde as mulheres do abrigo onde ela ficou no início, pra conseguir ser passada como louca e chamarem a polícia, até os policiais mesmo, o juiz que falou com ela enganou todo mundo. E a partir do momento em que ela foi internada, ela deixou de apresentar esses comportamentos e voltou a agir normalmente, como ela sempre agiu, sem interpretar o papel. E, que deixa a gente pasma, é que quanto mais normal ela se portava, mais as pessoas tinham ela como doida, como louca. E as pessoas sempre perguntavam muito por que ela estava ali. E ela sempre falava que nem sabia onde ela tava e ficava pedindo as malas dela no início. E ela nem tinha mala, na verdade. E olha que bizarro. Uma das perguntas que as pessoas faziam era se ela tinha parado ali por ter sido abandonada por algum parceiro de vida. Porque isso tinha muito. Os parceiros abandonavam as parceiras, ou traíam ou qualquer coisa. E eles achavam que a mulher enlouquecia. Achei engraçado num sentido meio... Como assim? Mas acontecia bastante. Meu Deus do céu. É claro que a mulher vai enlouquecer sem homem, né? Com certeza. Nossa, claro. Quem vive sem homem? Não, assim? e eu até consigo entender naquela época, porque assim, a mulher devia se ver numa situação completamente desesperada, porque ela sendo abandonada, ela perdia completamente o sustento, já que ela não podia trabalhar. Ela, em muitos casos, ela não tinha uma casa, porque a casa que tinha era propriedade do marido. Então eu até consigo entender alguém enlouquecendo, mas enlouquecendo por total abandono. Exato. Não por, né, por realmente questões, distúrbios mentais. Era tudo na mulher, né? Ah, que inferno. Tudo na mulher. Até hoje, né? Até hoje, infelizmente. Ela reparou, na verdade, que o lugar era péssimo, já indo no caminho mesmo, no percurso até o hospício. Porque a ambulância era horrorosa, era caída aos pedaços, assim, e muito maltratada. O caminho era meio isoladão, que aí, ok, a gente já espera um lugar mais isolado. Quando ela chegou no hospital, o lugar cheirava muito mal e as comidas eram intragáveis. Tipo, tinha comida estragada, tinha comida... Era horrível. Assim, carne dura, chá ralo, que chá já é uma coisa que, né, já é rala. Mas enfim, conseguiam fazer pior. E comida fria, os piores tratamentos. Ainda na ambulância, ela tentou conversar, assim, com algumas mulheres. E ela percebeu, tanto na ambulância como chegando no local, que muitas delas eram sãs. Pessoas completamente saudáveis e estavam lá porque de fato a família não queria lidar com nenhuma situação fora do que eles julgavam comum, do que eles julgavam normal. E quando chegava lá no lugar, tudo que ela tinha era tirado dela, todos os pertences, eles trocavam a roupa de todas também e as roupas eram super finas e era um lugar bastante frio, então ela relatou esse tipo de sofrimento mesmo que as pessoas passavam lá, que elas tinham roupas finas e o cobertor mal dava para elas se aquecerem, então era um tratamento bem ruim. Elas não tomavam banho todos os dias, era uma média de, sei lá, um banho por semana. E elas ficavam numa fila, assim, uma fila única para todas tomarem banho, cerca de 40, 45 minutos. O banho era gelado, eles usavam uma banheira com água gelada. Então, assim, foi a primeira, saiu do banho, a segunda entrava na mesma água. Tipo, eles não trocavam a água das meninas. E a toalha, eles tinham uma toalha pra todas daquela ala. Na ala dela, tinham umas 40 mulheres. Então, é muita gente pra usar uma toalha, tipo, no frio. Claro. E as piores condições, que eu acho que a gente nem consegue imaginar, na verdade, sabe? Exatamente. Assim, como você falou, no frio. Porque além de ser uma ilha... No frio. Gente, eles estavam ali acho que era Nova York, né? Nova York faz um puta de um frio no inverno. Pra quem não sabe, neva em Nova York, tá? Imagina, coitadas. E aí, fora, assim, o medo de dormir, porque o lugar era administrado por homens. Nós, mulheres, sabemos desse
o quanto a gente se sente vulnerável, né? É assim, né? A gente sabe, provavelmente, ela também sabia que aconteciam muitos casos de violência nesses lugares. Exatamente. Eles tinham quartos, Bea. Eles tinham quartos pra isso, pra torturas, pra espancamentos, e algumas enfermeiras davam aos pacientes de presente, que bonitinho, para os médicos. Pois é, e assim, não é uma coisa de 1800. Isso já acontecia há muito tempo. Eu não sei te dizer, que eu sou boa em história, mas eu sou ruim com data. A psiquiatria meio que começou durante o Iluminismo. E, gente, isso acontece desde o Iluminismo. Não, e segue acontecendo até hoje, né? É só ver os casos dentro de prisões femininas de mulheres sendo abusadas por guardas, por agentes penitenciários. Então, segue. Essa vulnerabilidade da mulher, ela sempre é acompanhada... É usada contra elas. Do abuso, exatamente. Do abuso do homem nessa condição. Só pra completar a informação que eu falei do Iluminismo, eu tive que olhar as datas aqui, né? O Iluminismo foi quando se ficou mais às caras, porque veio a psiquiatria, né? Que começou a jogar as pessoas dentro de um lugar pra cuidar da saúde mental, entre muitas aspas. E, gente, o Iluminismo começou no final de 1600. Ele foi até mais ou menos ali o começo de 1800. A gente tá falando do final de 1800. Então é uma coisa muito recente. É cruel, é zoado. E aí tinha esse medo também, e ela observava tudo. Então ela observou também que todos os quartos eram trancados um a um. Imagina, do tanto de quarto que tinham num lugar pra abrigar 1.600 pessoas, isso ela falando só da aula, que ela ficou, então, menos, mas ainda assim, muita gente. Era trancado um a um, e ela começou a se preocupar com incêndio. Essa sempre foi uma preocupação da Nelly nos lugares, assim, ela observava. Imagina, a maioria morre ali. Ah, com certeza. Se acontece algum incêndio, se as enfermeiras tratavam tão mal todos os pacientes, inclusive os médicos tratavam mal também, você acha que alguém vai se preocupar em abrir os portões? E é a mesma ideia de entrar num elevador durante o incêndio. Gente, é uma caixa fechada. É óbvio que vai dar ruim. E aí, gente, ela passou 10 dias nesse inferno. Tem algumas teorias até que ela passou mais dias do que 10, mas vamos aqui relatar do livro que ela passou 10 dias nesse inferno, e ela conseguiu sair com a ajuda do advogado do jornal que ela trabalhava. E quando ela saiu, ela publicou esses relatos no jornal. Após a publicação dela, ela foi levada a uma corte onde ela foi julgada por 23 homens. É claro, né? Claro. Qual era a acusação? Por ela se passar por paciente? Não, na verdade, eles queriam provas dos relatos que ela fez no livro, que ela escreveu. Basicamente, pessoas que nunca estiveram num lugar desse falando assim, o que você falou é verdade ou não? Exatamente. E eles que vão decidir isso. Exatamente. Entra pela porta que ele descobre. Não, então, aí vão vendo. Eles tinham que ter provas, e o que eles fizeram? Eles combinaram de ver o hospício, né? Pra ver se era tudo isso mesmo que a Nelly relatou. Só que essa info vazou. E aí, chegando no hospital, tudo tava diferente. Tava limpo, tava organizado, as pacientes estavam tomadas banhos, todas bonitinhas, aquecidas. E ela tentou falar até com uma amiga dela que ela fez no hospital. E ela sofreu tortura, né? E ameaças e tal. Então ela meio que não confirmou as coisas que a Nelly contou. E aí, num contexto geral, assim, num resumão, ela não conseguiu provar que o lugar era péssimo e basicamente não aconteceu nada. Mas o governo, para não ficar tão mal assim, o governo acabou destinando $1 milhão para eles fazerem melhorias no local. Mas só pra não ficar chato mesmo, sabe? Aquela coisa pra inglês ver. Só que assim, não conseguiu nada meio que conseguindo, né? Quer dizer, não sei, porque até que ponto a gente pode confiar que eles realmente usaram $1 milhão para melhorar o lugar. Mas enfim, $1 milhão na época era bem mais do que hoje. E foi o que ela acabou conseguindo com tudo isso. Só uma curiosidade aqui pra gente. O hospital foi construído em 1834. O livro, como eu falei no início, foi feito em 1887. E o hospital fechou só em 1955. Levou um tempo ainda pra fechar. E aí, em 1972, o governo resolveu restaurar o prédio. E quem quiser fazer uma visitinha, tem esse prédio aí, que deve ser bem tranquilo. Pode fazer visita lá? É tipo um ponto turístico?
Sim, é um ponto turístico. Olha, já deve ter ido gente lá. Deve. Não, vamos mandar o pessoal aqui caçar fantasma. Vamos ver o que vai ter. Mas tomara, né? Eu tinha ouvido que até no outro podcast que eu ouvi, que acabou servindo, pelo menos com o alerta e a questão de fiscalizações e tal. Acho que pra questão pontual daquele hospício, né? E aqui, usando a palavra hospício pra usar a forma que ela colocou no livro. O termo que ela usou. E o termo que era usado também na época, né? Hoje não é mais usado, nem hospício, nem manicômio. Mas então, provavelmente depois deve ter surgido alguma coisa que humanizasse um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que até hoje é difícil ter uma humanização dentro desse tipo de local. Infelizmente. Mas que loucura, né? Eu, como jornalista, admiro e não sei se eu teria coragem de me aventurar numa reportagem dessa. Teve uma psicóloga também, né? Que ela também fez um trabalho muito bacana. O nome do filme é Nise e o Coração da Loucura. Foi com a Glória Pires mesmo. E essa Nise, essa psicóloga, ela fez também, porque na clínica que ela trabalhava, os pacientes eram muito maltratados. E aí ela fazia mais um trabalho, como é que fala? Não é nem linha que fala na psicologia, né? Mas eu vou usar só pra vocês entenderem o que eu quero falar. Ela acreditava nessa linha mais humanizada e artística, que os que eram tidos como loucos, eles desenhando, fazendo quadros, essas coisas manuais, ajudavam muito no tratamento. E ela deu uma pastada também pra conseguir provar isso. Que loucura! Eu tava vendo aqui, ele é um filme de 2015. Ele tá disponível no Star Plus. Esses tempos eu vi sobre um documentário sobre aquele caso de Barbacena também. Então a gente, pra ver esse tipo de coisa, tem que ter um pouquinho de estômago e nervos de aço, né? É verdade. These women are not insane. Most have been made crazier by this place. She's a writer, reporter after some story at her own peril. There are people out there who have no voice. I want to write for them. I will tell our stories. You'd have to be insane to get yourself purposely committed to a lunatic asylum. There's nothing wrong with passion, as long as it doesn't tip over into mania. Am I crazy? Time to empty your memory box. E aí, gente, a Nelly era realmente muito foda. Ela leu o livro Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Porque ela leu esse livro, né? E aí ela falou, não, vou conseguir fazer esse Paranoia em menos tempo. E a bicha conseguiu. Pois é, depois desse momento aí mais traumático, agora vai vir uma outra passagem da vida dessa mulher. Bem mais leve e simplesmente maravilhosa. Como a Ana disse, ela leu Volta ao Mundo em 80 Dias. O livro tinha sido lançado em 1873, então ali uns 15 anos mais ou menos antes disso, né, que vai se passar, né, até hoje, claro, um dos livros mais conhecidos do mundo. Provavelmente quem nos ouve sabe disso. E aí, o que ela resolveu fazer? Exatamente isso. Ela resolveu que ela queria dar a mesma volta ao mundo, mas em menos tempo. E aí ela fez uma proposta para o editor do jornal, né? Ainda era o New York World. E não foi tão fácil assim, mas ele comprou a ideia. Daí, em 14 de novembro de 1889, lá foi ela para essa empreitada. E aí, para a viagem, o que ela usou? Lembrando, estávamos em 1800, final do século XIX. A gente não tinha todos os meios de transporte que tem hoje, então ela usou basicamente navio e trem. Foram os principais, mas não só isso. Ela também pegou um barco, um rickshaw, que é tipo uma carroça de tração humana, andou de cavalo e andou de burro também. Nossa! Eu até postei, até acho que o rickshaw podia ser... Agora a gente aqui em Porto Alegre, não sei como é que tá nos outros lugares,
Mas aqui em Porto Alegre a gente não tem mais carroça sendo puxada por cavalo, né? Mas tinha umas pessoas que tratavam tão mal os cavalos que eu não me importaria de transformar a carroça deles num rickshaw. Exatamente. Mas enfim, existia na época. E aí, gente, foram quase 25 mil milhas percorridas. Pra gente aqui que não usa milhas, são mais de 40 mil quilômetros. Obrigada por traduzir. Ah, não, pois é. Nas pesquisas só falava em 25 mil milhas. Não, gente, ninguém aqui usa milha. 40 mil quilômetros. Isso é loucura de americano, gente. Não trabalhamos com milhas. Exatamente. Que nem os Fahrenheit, a temperatura também que eu odeio. É. Não, mas tá aí as tabelas de conversão pra nos ajudar nisso. E ela conseguiu. Uhul. Ela conseguiu, bateu o recorde da época. Ela terminou a viagem em 72 dias. 6 horas, 11 minutos e 14 segundos. Eu não sei exatamente em que ponto eles contaram isso. Foi esse feito. Ah, mas se no livro contou, ela também conseguia contar os segundos. Né? E então esse é o resumo, mas tem algumas coisas aqui que eu acho que vale destacar. Ela tinha 25 anos quando ela fez essa viagem. Então era uma coisa assim, que mulher destemida, sabe? Pra ela fazer. Muito. Ela era ousada, né? Muito, né? Tudo bem, os 25 anos daquela época eram diferentes dos nossos de hoje, né? Até em termos de expectativa de vida. 25 anos naquela época já era idosa, né? Meus 25 anos, eu tô com 20, quase 28, eu sou adolescente ainda. Pois é, exatamente. Mas já não lembro mais quando eu tinha 25. Faz tempo, né? Onde eu estava? O meu faz um tempinho, mas é isso, é claro. Vou chutar aqui, talvez os 25 daquela época equivalessem aos nossos 40, alguma coisa assim. Provavelmente. Mas, se por um lado tem essa vivência, que ela era uma mulher mais vivida do que uma menina de 25 anos hoje, ela também tinha que enfrentar coisas bem mais desafiadoras, né? E aí eu acho que o principal deles, o machismo, né? Tem uma reportagem da BBC que fala que o próprio editor, quando eu falei ali antes, né? Ele comprou a ideia, mas não foi bem assim. O próprio editor dela adorou a ideia, mas ele queria mandar um homem, né? Porque ele achou que ela não ia conseguir, primeiro porque ele achava que mulher não podia viajar sozinha, que tinha que ter um homem para protegê-la. Risos. Alô? E segundo, porque se dizia que mulher não consegue viajar com poucas malas. Ai, gente. Preconceito em cima de preconceito. E ela provou que não, né? Ela provou, ela que já tinha feito tantos trabalhos relevantes, que já tinha suportado esses papéis infiltrados, porque esse do manicômio não foi o único, né? Sim. E já tinha feito tanto, e aí parece que nunca consegue provar o suficiente, né? Mas ela conseguiu. A forma dela convencer o editor foi assim, quer mandar um homem? Manda, mas eu vou sair no mesmo dia e vou chegar antes dele. Então ele, vai lá e faz. E a outra coisa que tem um paralelo que me chamou a atenção é que o jornal faturou muito em cima dessa viagem dela, né? Então, assim, eles fizeram apostas de quem descobriria em quanto tempo ela faria a volta ao mundo, a publicação da reportagem. Caramba, que legal. Que legal não, porque a intenção, na verdade, não sei se era muito bacana, mas enfim. Não, e eles conseguiram uma coisa que, assim, foi bastante desafiadora, porque, assim, ela... Era um tempo em que comunicação... Era bem difícil. Não se falava da agilidade que se tem hoje. Então, eventualmente, se não me engano, era telegrama que ela conseguia mandar, algum assim que era mais rápido. E o resto por carta. Então, normalmente, quando a carta chegava, ela já não estava mais lá, já tinha andado mais um tanto, né? E mesmo assim, eles conseguiram fazer atualizações diárias no jornal sobre a viagem. Então, todo santo dia, nesses 72 dias... tinha alguma atualização sobre essa volta ao mundo da Nellie Bly. E aí isso aumentou o número de leitores, aumentou, né, o número de exemplares e, consequentemente, vendas, mas a Nellie Bly não levou nada com isso. Né? Ela não teve uma promoção, não teve um aumento, não teve nada. Me lembrou muito, assim, minhas passagens por redações de jornal, que é mais ou menos isso, e aí vou fazer um disclaimer aqui, da desvalorização da profissão de jornalista. Porque é isso, gente, eu fico muito impressionada. A gente produz o conteúdo, usa aquilo ali para vender mais, para lucrar mais. E isso dificilmente chega nas redações. E é óbvio, né, que ela ficou muito chateada com isso. Puta mesmo, né, chateada. Puta,
Então, em seguida, ela saiu da redação. E mais uma coisa também que eu acho que vale o destaque é que, ao mesmo tempo, quando ela saiu, um outro jornal que era concorrente deles mandou também uma mulher, uma outra Elizabeth, para fazer o caminho inverso dela, mas também com a ideia de dar a volta ao mundo. Ela só ficou sabendo disso no meio da viagem, né, numa conversa com um rapaz, mas a outra mulher não conseguiu chegar antes dela, chegou com 4 dias de diferença. Então, ela, no fim das contas... Então, ainda menos do que os 80. Não, ela chegou 4 dias depois. Sim, ainda menos que os 80, exatamente. Ainda foi menos que os 80. Mas a Nellie chegou antes. E ela conseguiu, né? Conseguiu o que ela queria, chamou atenção. Disse que a volta dela, o retorno dela para New Jersey, que era onde ela morava, né? Foi uma coisa espetacular, assim. Tipo, de botar qualquer time de futebol em cima de carro de bombeiro no chinelo. Ela foi ovacionada por todo o país, porque ela chegou em São Francisco e atravessou todo o país, né? Então ela foi ovacionada. As pessoas viram ela assim como uma pessoa realmente extraordinária por ter feito o que ela fez. E ela passou por 4 continentes nessa volta dela ao mundo. Foi pela África, América, Ásia e Europa, né? Ficou devendo só ali pra Oceania, mas acho que já foi um baita feito. Oh, com certeza. Essa eu acho que já era uma coisa que eu toparia fazer, sabe? Mas de navio? Mas aí com dinheiro é todo mundo, né? Aí é bom, né? Nellie Bly, bring the broom along. We'll sweep the kitchen clean, my dear. E o que mais ela fez? Contem aí outros trabalhos. Cara, assim, a gente tá sabendo que a Nellie Bly é imparável, né? Porque não basta ela passar 10 dias no hospício, dar a volta ao mundo, ela quer sempre fazer mais. Essa mulher é maravilhosa. E assim, lá pro final de 1890, não me lembro mais a data exata, mas tá aí, é final de 1890. Estamos chegando em 1900, graças a Deus. Ela fez a cobertura do caso e entrevistou uma mulher serial killer que era irlandesa-americana chamada Lizzie Halliday. E ela foi acusada de matar pelo menos 4 pessoas. E ela foi a primeira mulher a ser condenada à morte na cadeira elétrica em 1894. Não. Ou seja, mais um caso grande aí que a Nellie fez a cobertura, né? Sim. E quem quiser saber mais, né, desse caso da Lizzie Halliday, a gente recomenda o episódio 196 do podcast Modus Operandi. Lizzie Halliday, assassina e incendiária. Ai, deve ser bom, hein? É, eu vou ouvir. Tô anotando aqui. É. Então, ouvintes, a gente tá dando dica uma pra outra assim também do nada, tá? É assim que funciona esse caos chamado podcast. É só na parceria mesmo, exatamente. A podosfera é assim que funciona. O que mais ela fez? Ela também, gente, eu vou ficar devendo o ano pra vocês, mas ela se passou, ela fingiu que ela era uma serviçal pra conseguir um trabalho, porque ela também recebia muitas cartas de pessoas reclamando dessas agências de empregos, né? Então ela fingiu que ela era uma serviçal pra conseguir algum serviço doméstico em geral. Só que nessas agências tratavam também vários outros serviços que a gente já vai chegar lá. Ela foi, porque o costume na época era ter alguma referência, mas ela foi sem ref nenhuma, meteu as caras lá e decidiu tentar mesmo assim. E aí um dia, quando ela estava no escritório do jornal, ela recebeu uma carta de um advogado que reclamou de uma agência, falando que o cliente dele pagou a agência por uma serviçal e o agente da agência de trabalhos se recusou a mandar uma garota. E aí ela resolveu começar por essa agência. Ela tentou em 2 agências, ela recebeu uma certa ajuda de um dos agentes, já que ela não tinha refs, né? Mas ainda assim, ela não conseguiu arrumar nada e acabou desistindo, porque ela cansou dessa rotina e era muito exaustiva. Ela observou que tinha um descaso com as mulheres, elas procuravam esse tipo de trabalho e muitas eram chamadas só por serem bonitas, só pela aparência, ou elas não eram chamadas porque elas usavam cabelo de uma forma errada, ou porque eram baixas ou gordas demais, assim, uns motivos bem merdas, assim, bem nada a ver mesmo. E ela precisou pagar uma taxa para ela ter prioridade ali para encontrar um trabalho. A taxa era $1 pro mês todo. Gente, eu realmente não tenho noção do quanto valia $1, mas assim, hoje a gente sabe que é bem pouco. Mas era bastante, pô, 1.800 era muito, né? Era bastante, né? Mas, tipo, zero noção pra falar aqui pra vocês, mas a gente pode até dar uma olhada depois. E caso ela conseguisse um bom salário, ela teria que pagar mais uma taxa, que esse preço não era definido, porque aí dependia
do quanto ela ia receber. E a Nelly e as outras mulheres, elas passavam o dia todo na agência esperando uma proposta de emprego. Eram longas horas de espera, desdém por parte da agência, enfim, era bem complicado. E os lugares normalmente não eram muito confortáveis, digamos assim. Os lugares eram meio sujos, sabe? Abafados, sem ventilação. E as pessoas já ficavam numa situação bastante vulnerável de novo, né? Pra conseguir um emprego. E aí ela acabou desistindo mesmo, porque imagina, isso todos os dias, essa rotina todos os dias, ela até destaca no livro que se ela dependesse disso pra viver real mesmo, ela não sabe se ela conseguiria, sabe? Porque foi bem puxado. Ela ia ficar louca e voltar pro hospício. Talvez. Mas eu acho que vale até um parênteses também pra gente ver o quanto a necessidade de cada um faz com que a gente aguente cada coisa, né? E como a Ná falou, gente, os serviços não eram só de limpeza ou babá. Tinha questão de costura, de enfermagem, de muita coisa. E tipo assim, ela não tinha referência. O cara, quando foi vender ela, entre muitas aspas, falou que ela sabia fazer isso tudo, só que nem sabia que ela sabia mesmo. Era a primeira vez que ele tava vendo a Nelly, né? Pois é, gente, loucura. E me chama a atenção que são trabalhos braçais pesados, né? E ainda tem coragem de nos chamar de sexo frágil. Exatamente. Porque muitos desses trabalhos eram coisas, mesmo os trabalhos que eram na área de costura. A gente não era sentadinho numa máquina como a gente vê hoje, a nossa avó, a nossa mãe, sabe? Eram máquinas mais industriais, eram quilos e quilos de tecidos, era uma coisa bem mais braçal, né, do que a gente vê hoje. E mal remuneradas, né? Muitas vezes mal remuneradas justamente por serem mulheres. E multitarefas, gente, porque uma pessoa, pra saber tudo isso, hoje em dia, pelo menos, enfermagem é enfermagem, costura é costura, doméstica é doméstica, tipo, tem essa separação, né? Assim, enfermagem sabe costurar, mas é uma sorte. Mas não é uma coisa, tipo, porque você é enfermeiro, você sabe costurar, saca? Tipo... Não, você sabe costurar alguns corpos aí, né? Mas aí a gente entra numa outra esfera da true crime. Esse tipo de experiência ela teve também numa fábrica de caixas de papel. Que daí ela tentou, mais uma vez, né? Recebeu denúncias e tal. E aí eram mulheres que precisavam sobreviver. Eram salários péssimos, como a gente falou agora. Mas não tinha muito o que fazer, né? E aí então ela procurou um emprego numa fábrica de caixas de papel. E logo assim no início, para conhecer as fábricas, ela foi olhando e achou meio exaustivo e desanimador. Ai, Nelly, tô muito contigo nessa. E aí ela viu que se a vida dela dependesse disso ia ser muito enlouquecedor, como as meninas falaram. Mais um trabalho, né? Pra você ver que mais um ramo que era enlouquecedor para várias mulheres. E a gente, hoje, né, do alto do nosso privilégio, e tem pessoas muito piores que nós, condenam esse tipo de coisa, né? Tipo, o cara não trabalha porque não quer, ou então, baita vagabundo, não sei o quê. Cara, mas assim, tu, no lugar dele, tu faria aquele trabalho? Tu encararia 3 horas de ônibus? Tu encararia 3, né? Dentro da sua bolha, né? Exato, né? Numa fábrica sem ar-condicionado e tal. Então, tem toda essa questão. E muitas vezes as mulheres simplesmente não tinham opção. Muitas, como a gente já falou aqui no caso do podcast, né? Mulheres que foram abandonadas pelos maridos. Que na época sustentavam de fato a casa. O que ela vai fazer? Ela vai topar qualquer coisa para poder sustentar ela e os filhos que normalmente ficavam com elas também, né? E que não eram poucos, né, galera? Não estamos falando de 1 ou 2 como é hoje. Se ela tinha 14 irmãos, imagina o resto, né, gente? E aí, então, ela chegava, perguntavam, né? Os empregadores perguntavam se ela sabia fazer o trabalho, ela dizia que não, e aí, então, eles já despachavam. E ela até se oferecia para trabalhar de graça, né, para aprender e tal, e eles não queriam saber, eles não estão ali para ensinar negócios para as mulheres. Muitas das meninas que trabalhavam lá acabavam ensinando para as amigas, para que elas pudessem, em algum momento, conseguir também elas trabalharem. Então, era muito as mulheres pelas mulheres, porque os homens não, sabe? Ou tu sabe fazer, ou então te ferra. E aí, então, ela conseguiu, numa fábrica menorzinha, ela encontrou um homem um pouco mais gentil, que explicou como é que funcionava, e ela percebeu, assim, que era um trabalho muito sujo e muito cansativo,
né? As meninas trabalhavam anos até conseguirem um bom salário e chegavam até a trabalhar de graça no início, enquanto estavam aprendendo a função, né? O salário inicial era de $1,50 por semana, mais uma vez. Por mais que a gente esteja falando de final do século XIX, isso ainda é muito pouco. Porque se parar pra pensar, né, eram meninas que ajudavam a família. Sim, ninguém trabalhava porque estava entediado em casa, né? Sim, exato. Eram meninas bastante novas, né? Estavam lá porque precisavam, como acontece muito hoje em dia também. Enfim, mas aí ela conseguiu o trabalho, ela fez um relato de que o trabalho não era difícil, mas também não era agradável. E as condições de trabalho também não ajudavam. Assim, um local muito mal ventilado, as pastas, as colas, assim, uma coisa muito agressiva. E aí imagino também que tem a questão de componentes químicos, né? Que é usado para colar as caixas, não sei o quê. Tem muita questão química também envolvida, né? Ela não tinha a visão de todo mundo que estava lá, mas ela conversava com quem estava perto. Isso dá também uma noção do tamanho da fábrica, né? E da quantidade de pessoas que estavam lá fazendo esse trabalho. Então, mais uma vez, ela conseguiu provar assim, que as mulheres trabalhavam em situações muito desumanas. E aí, então, ela notou também que os homens flertavam com ela muito mais quando pensavam que ela era uma garota de fábrica. E aí, ela cita no livro, né, abre aspas, as meninas eram boas em suas maneiras e mais educadas do que aquelas criadas em casa. Elas nunca se esqueciam de agradecer umas às outras por qualquer serviço. E havia algo de bom em muitas das suas ações. Eu já vi muitas garotas piores em posições muito mais altas do que as escravas de Nova York. Fecha aspas. Acho que tem também um pouquinho do machismo aqui, né? De como elas eram vistas. Enfim, muito triste toda essa situação. Sim. E aí a mulher foi até onde, né, gente? Ela, em 1895, ela casou com Robert Seaman, um industriário milionário nova-iorquino. Ele era 42 anos mais velho do que ela. Normal, gente, 1800. Uma vida mais velha. Na época até rolou uma piadinha maldosa de que o casamento era mais uma reportagem investigativa dela. Rindo com respeito. Né? Mas não era. Mas ela não só casou, como assumiu os negócios do marido. Ele morreu em 1904, né? Então não demorou muito. E ela seguiu no comando da fábrica. Se destacou também nessa função. Ela chegou, inclusive, a ser reconhecida como uma empresária. Teve patentes também registradas com caixas e coisas assim. Ela chegou a voltar para o jornalismo. Ela cobriu o movimento sufragista. Tudo a ver com ela, né? E a Primeira Guerra, mas em 1922, no dia 27 de janeiro, essa incrível mulher, Nellie Bly, sucumbiu a uma pneumonia e aí ela morreu com 57 anos. Na época, talvez seja uma idade mais avançada, assim, mas hoje, com certeza, uma pessoa muito nova, né? Gente, mas olha o tanto de coisa que ela fez até os 57 anos, gente. Demais, né? A mulher foi foda mesmo. Pra nossa sorte, a obra dela segue aí, né? Tem muitas coisas, e infelizmente muitas seguem muito atuais nessas questões que ela levantou ao longo da vida. E quem tiver a oportunidade de ir a Nova York, dá uma esticadinha e vai ver o monumento The Girl Puzzle, que tá lá na ilha Roosevelt, fizeram um monumento em homenagem a ela. Ele é recente, foi inaugurado há pouco mais de 2 anos, mas é bem bonito, assim, um monumento muito limpo, muito lindo. Quem não puder ir para Nova York pode ver no nosso Instagram, @encólicas, que a gente vai postar nos próximos dias. E vamos encaminhar pro final, Bia. O que temos de Nellie Bly atualmente? Cara, uma mulher como essa, obviamente ia ser muito reproduzida na cultura pop, né? Claro. Já era de se esperar. Não esperava menos. Na Broadway e outros teatros, a sua história apareceu em 1946, no musical Nellie Bly, de Johnny Burke, não sei, e Jimmy Van Heusen, que também não sei se tá certo o nome dele, perdão aí pra quem gosta muito de teatro, durante os anos 1990. A Lynn, que também não sei falar sobre o nome dela. É difícil esse. Escreveu... Schreist. Acho que é isso, gente. Lynn Schreist. Lynn Etin. Ela escreveu e atuou no espetáculo de uma pessoa só chamado Did You Lie, Nellie Bly? Que seria Você Mentiu, Nellie Bly?
E em setembro de 2023, a ópera 10 Days in a Madhouse, que seria 10 dias no manicômio, estreou na Filadélfia, criada por René Orff e Hannah Moscovitch. Saindo dos teatros, a história dela também foi contada em vários filmes, como The Adventures of Nellie Bly, de 1981, 10 Dias em um Manicômio, de 2015, e Fuga do Hospício, a história de Nellie Bly, de 2019. E nesse, a Nellie interpretada pela Christina Ricci, maravilhosa Wandinha, eterna Wandinha. Eterna Wandinha. Em 1999, também saiu um filme de animação chamado An American Tale, The Mystery of the Night Monster, onde a personagem principal é uma ratinha chamada Nellie Bly, nomeada em homenagem a Bly. Coisa fofa, né? Gente, tem muitos filmes, assim, que os que não traduziram, eu coloquei o nome em português, é porque eles realmente não chegaram no Brasil nos cinemas, de forma traduzida, então, dublada, no caso. Então, se vocês conseguirem encontrar, né, porque às vezes os filmes dos anos 80 são um pouco difíceis de encontrar, vai ser mais fácil com legenda de fã. Inclusive esse desenho, de 99. Ela também foi representada em séries, obviamente, além de inspirar alguns personagens. Nos anos 60, Anne Helm interpretou Bly no episódio The Killing of Johnny Lash, da série de faroeste Tales of Wells Fargo. A Julia Duffy também interpretou ela no episódio Jack's Back, da série Voyagers, em 1983. Ela também foi inspiração para a personagem da Sarah Paulson na segunda temporada de American Horror Story. Gente, eu não vi essa temporada porque a temática me deu medo. Eu vi. Eu adoro American Horror Story, mas eu não vi essa temporada porque, assim, na época que eu comecei a ver essa série, que é uma antologia, eu tava estudando pra ser técnica de enfermagem. E eu tava justamente vendo a parte de psiquiatria. Então, assim, eu vi o primeiro episódio e eu tive pesadelo com essa porcaria. Então, assim, um dia eu vou ver, mas não vai ser agora. Eu me impressiono fácil. Não vou. Me impressiono muito fácil, gente. Não consigo. Além disso, ela foi mencionada nos Bastidores de Poder e no filme As Aventuras de Olse Nash, além de diversos livros. Você acha que acabou por aí? Ainda não, tá? A gente tem mais coisa. Ela foi homenageada com o Doodle no Google, que é aquela imagenzinha que aparece em datas especiais. E até teve uma música criada pra ela nesse Doodle. Ela tá na primeira edição do livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que eu adoro, eu tô louca por esse livro. Ela tem um jogo de tabuleiro, teve o nome em um parque de diversões, num barco de combate a incêndios, um trem e até uma espécie de aranha tarântula do Equador. Caraca. A Panfobetus Nellie Bly. Gente, a Nellie, ela fez tudo mesmo. Uhul. Não, ela fez, e aí depois que ela morreu, as coisas continuaram se fazendo em torno dela, né? Vivas, exatamente. Aplausos para Nellie Bly. Merece muito. Vai a cara que fala palavrão, né? Mas enfim. E o foda é que a gente só conhece mais ela, assim, as pessoas que são mais do nicho do true crime. Então, quem sai desse nicho não ouve falar sobre ela, mesmo tendo tanta coisa sobre essa mulher. É verdade. Não, isso é triste, porque a mulher fez coisa pra caramba, tipo, por outras mulheres e pelo mundo, gente. Não é só uma questão de mulheres pelas mulheres, sabe? Tipo, isso muda o mundo. Sim, o caso mais famoso é realmente, né, esses 10 dias que ela passou na ilha de Blackwell. Mas assim, a gente viu aqui outros casos que foram muito importantes para as mulheres. Que ela pode não ter resolvido de forma definitiva, mas ela trouxe luz a vários problemas da época, pelo menos onde ela estava morando. Exatamente, colocou uma luz ali, né? Um foco de atenção. E aí eu acho que entra um pouquinho também o interesse dos homens em não divulgar muito essas histórias, né? De não deixar com que, não levar adiante uma mulher fez. E aí, claro, não só a questão dos homens, mas a gente sabe que enquanto patriarcado existe essa intenção, né? De deixar a mulher o mais na sombra possível. E a gente não vai deixar, a gente vai começar a trazer mulheres que nem a Nellie Bly pra todo mundo conhecer. Pra esfregar na cara, sambar na cara da de sociedade. Todo mundo. E a gente quer saber de quem ouviu até aqui, quem já conhecia a Nellie Bly, quem não conhecia, o que vocês acharam das histórias. Comentem com a gente lá no Instagram, @incólicas. Queremos saber a impressão de vocês, o que vocês curtiram mais. E a gente também, esse episódio é um que tem bastante conteúdo extra que a gente vai colocar lá. Então acompanhem o nosso Instagram, @incólicas.
Meninas, nos estendemos no episódio de hoje, mas é que quando a gente começa a falar de uma pessoa assim, se empolga muito, né? Quer deixar teu tchau? Valeu, né? Valeu a pena a extensão hoje. Valeu, eu quero deixar aqui um convite para vocês conhecerem um pouco mais da Nellie Bly e de outras mulheres também, gente. Falar mais sobre isso e dar espaço pra gente, sabe? A gente faz coisa bacana pra cacete, aquelas coisas. Não, mas é sério, assim, mulher, eu acho que mulher é muito foda. Existe todo o machismo, patriarcado que a gente já conhece. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente consegue chegar perto de acabar com isso. Então é isso, tamo aí e tamo junto pra isso. Um beijo, obrigada pra quem ouviu até aqui. E é isso, meninas, obrigada também mais uma vez vocês. Bia, quer dar um tchauzinho? Então, também queria agradecer a quem chegou até o final desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da história da Nellie, que não conhecia, que tenha agora, assim, reconhecido a força dessa mulher. E quem já conhecia a Nellie, que tenha aprendido um pouco mais sobre a história dela. Queria lembrar também todo mundo aí que ainda estamos sem nome pra esse quadro. Então coloquem lá no Instagram, que a gente vai precisar muito da ajuda de vocês pra escolher um nome. E também, se vocês tiverem dicas de pessoas pra aparecerem nesse quadro, podem deixar nos comentários, que a gente promete que vai dar uma olhada e, se realmente couber, a gente vai trazer uma pesquisa mais extensa, como a gente fez hoje sobre a Nellie. Então tá, muito obrigada pra quem ouviu a gente até aqui. Eu também deixo meu agradecimento. Fiquei muito feliz de poder trazer essa pessoa, de falar sobre isso. E espero que vocês também tenham gostado dessa história. Reforço o pedido da Bia. Sugiram pra gente, mulheres, que vocês acham demais e que as pessoas têm que conhecer muito mais. E daqui a 15 dias a gente tá de volta. Beijo! Tchau! Beijo! Você ouviu Encólicas. Acesse nossas redes sociais, @Encólicas, no Instagram. Ouça esse e outros episódios no seu agregador preferido. É só buscar por @Encólicas ou em nosso site encólicas.com.br. Quer patrocinar ou anunciar com a gente? Entre em contato através do e-mail comercial @encólicas.com.br. Encólicas.